Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com você um sonho que eu tive hoje, né? Mas antes, eu gostaria de ler, de meditar com você, Hebreus capítulo 3, verso 13. O Senhor ministrou ao meu coração. Esse versículo hoje diz o seguinte: ao contrário, encorajando-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nós apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Queridos, às vezes quando nós começamos na fé, nós temos um tipo de confiança, mas passados os tempos, pelas decepções e as traições, pelos problemas que a gente vive, financeiro, sentimental, de relacionamentos, e às vezes nós esfriamos e a nossa confiança em Cristo não é a mesma. A Bíblia diz que nós temos que nos apegar da mesma maneira quando nós conhecemos a Cristo, a nossa confiança. E ele diz aqui para nós tomarmos cuidado, né, com o endurecimento do nosso coração. O povo de Israel não pôde entrar na terra prometida, aqueles que tinham 20 anos acima, tinha 600 mil homens, fora mulheres e crianças, em torno de 3 milhões de pessoas, mas Josué e Caleb, eles puderam, aqueles que tinham 20 anos acima, eram homens de guerra, ou seja, eles endureceram o coração e o pecado entrou, e eles não puderam alcançar as promessas do Senhor. Eu quero aqui abrir o seu coração com relação a isso. Toma cuidado com o endurecimento do seu coração, toma cuidado com aquilo que você tem vivido, porque a volta de Jesus está muito próxima. Eu tive um sonho essa noite, que havia um caos sobre a terra, e havia esse caos, e eu me lembro que no sonho eu falei assim, isso é sinal da volta do Senhor Jesus. E o que aconteceu? Aconteceu que começou um rebuliço no céu, de uma hora para outra, e quando aconteceu um rebuliço no céu, um anjo da parte de Deus saiu, rodeou a lua, né? E quando rodeou a lua se tornou em sangue. Foi uma rapidez muito grande daquele anjo em volta da lua, né? Ao redor da lua, e a lua se tornou em sangue. E eu me lembro que eu falei, isso é o sinal, Jesus está voltando. Quando eu disse assim, o céu se abriu, Jesus desceu, como fosse em pé, né? Desceu, e quando desceu, ele olhou para a terra e fez assim com a mão, né? Fez assim, não falou nada. Quando fez assim, o povo, a igreja do Senhor foi arrebatada na hora. E quando foi arrebatada, eu me lembro que eu estava nesse arrebatamento subindo, e quando eu subi, uma multidão estava subindo e a gente começou a ser transportado, é como se fosse viajado, né? Viajando, melhor dizendo, assim na atmosfera, indo ao encontro do Senhor. Só que eu falei, eu vou olhar para baixo, ver se alguém ficou. Quando eu disse isso, eu olhei para baixo e uma multidão ficou. E eu perguntei assim, será que eu conheço essas pessoas? E quando eu olhei, eu conhecia várias das pessoas que tinham ficado. Inclusive, muitas delas estavam chorando, outros com a mão assim no rosto, chorando, outros andando em círculos, chorando, tipo assim, meu Deus, o Senhor voltou e eu fiquei, o Senhor voltou e eu fiquei. Querido, foi muito triste ali naquele momento, mas para nós era uma alegria muito grande, aqueles que tinham sido arrebatados. Eu quero aqui te encorajar, porque aqui o escritor Hebreus está dizendo aqui, ao contrário, encorajemo-nos, ou seja, encorajem-se. Você tem que encorajar, você tem que ajudar uns aos outros, porque Jesus está voltando. Você tem que ficar firme, não permita o engano, né, vir, a dureza do coração vir. Tem muitas pessoas que estão vivendo o hoje, esquecendo da volta de Jesus. Nos dias de Noé foram assim, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Eles não creram, porque tinha ali 100 anos. Noé estava fazendo a arca há 100 anos e nunca tinha chovido na terra, e o povo não acreditava que choveria. Achava que ele era um louco, mas aconteceu. E o Senhor Jesus disse que assim como nos dias de Noé, vai ser a vida do Filho do Homem. E eu estou aqui te encorajando, volte a congregar, volte a participar, volte a se envolver com as coisas de Deus. Esse sonho
é um despertamento para nós como igreja, para acordarmos, porque Jesus está voltando. A terra estava num caos muito grande. Jesus voltou e só fez assim. Quando fez assim, a igreja foi arrebatada. Glória a Deus, porque o Senhor está me usando para falar com você. Desperta, deixa o pecado, deixa o engano, perdoe quem você tem que perdoar, ore pelos seus inimigos. Você quer juntar brasa sobre a cabeça de alguém? Dê comida àquele que tem fome, dê bebida àquele que tem sede, pode ser o seu inimigo. Querido, nós não temos inimigos humanos, nossos inimigos são espirituais, é Satanás e os demônios. E eu aqui te encorajo a você voltar a ser o que era. Apegue-se à confiança que você tinha no início, quando você estava no primeiro amor. Tome cuidado, porque a volta de Jesus é algo muito real e muitos ficarão. Eu olhei e tinha uma multidão que ficou, e muitas desses, né, eram pessoas que eu conhecia, e Deus está falando com você. Está na hora de você voltar ao primeiro amor. Volte a congregar, se esforce, chama o seu cônjuge, chama os seus familiares, vamos nos envolver, porque os sinais da volta de Jesus é muito claro. E eu não quero ficar, e como pastor eu te encorajo. Amém, querido? Um grande abraço, Deus te abençoe.